Olá a todas que nos acompanham pela diversa parte do mundo. Eu sou Alvani Santiago e falo neste momento de Petrolina, em Pernambuco, Brasil. Já cumprimento Cléa Taillard da França. Ela vai fazer a tradução para a gente em inglês. Seu microfone está fechado, Cléa. I thought you were telling me to translate from written. Okay, so what Albany said was, hi everyone, thank you for joining us from all over the world. I am Albany Santiago from Petrolina, Brazil, and Claire, me, is going to do the translation in English of what she's actually saying. So nice to meet you, everyone. Merci, Cléa. O objetivo desse encontro é dar visibilidade e fortalecer o trabalho de mulheres no Brasil e Argentina, que lideram na iniciativa de economia circular, empoderamento e sustentabilidade. Okay, so the objective of the call of today is to talk about the work that has been done for the women in Brazil and Argentina around circular economy and empowerment of women, and to exchange the work of the different people that are going to speak today. Ok. Eu agradeço a Paige Lancôme, Sofia, e cumprimento a todos os presentes para esse evento. Thank you to Sofia and everyone that contributed to this event. Este é o nosso roteiro. Eu vou fazer essa abertura. Depois, Victoria, da Argentina, vai falar do Sevas e do Sevas Wimmer, e também a introdução do Sevas e a sua missão. Como está na tela em inglês, a gente não precisa de tradução, né? Depois eu vou apresentar os diversos participantes. Jussara vai ser a primeira a falar da Coopercook, na sequência Cristiane. Vitória vai falar novamente da situação da mulher na Argentina, e para contextualizar nós teremos a Georgia, que vai falar, Georgina, que vai falar do Grow Program na Argentina. Depois eu falo da situação da mulher no Brasil e, por fim, nós abriremos a perguntas e respostas coordenadas pela Luísa Costa, também do Sevas Brasil. Finalizamos e, ao final, todos os participantes que estão falando hoje terão a oportunidade também de fechar a apresentação. Por favor, Vitória. Estas são fotos de Sevas Wimmer. Esse foi um encontro latino-americano que aconteceu em novembro. So you tell me, Albany, if you want me to translate, but what Albany said is that it's a picture from the encounter that happened this year in Argentina, right? Em Brasil. In Brazil, sorry. The South of Brazil, involving the Latin American Sevas meeting. It was a Latin, yeah, American. Okay. Victoria. And now I invited Victoria to talk about and present Sevas. Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos.
Muchas gracias por estar acá. Hoy podemos compartir este espacio gracias a- a la promoción de Servas y Servas Mujeres como un espacio de diálogo. Servas es una organización que conecta a las personas para un mundo más pacífico y sostenible. Es una red global y multicultural de personas que comparten la visión de que es posible hacer del mundo un lugar más pacífico. Los miembros de la red se conectan tanto en la vida real como de manera virtual para ser más conscientes de las culturas, las religiones y los orígenes étnicos de los demás. Reunirse, conectarse, compartir, aprender unos de otros es lo que creemos como una iniciativa y un camino para acabar con los prejuicios, la discriminación y la intolerancia o cualquier cosa que pueda crear barreras entre las personas. Servas Mujeres se inicia dentro de Servas Internacional para apoyar el empoderamiento, la igualdad y los derechos humanos de mujeres y niñas, abogando por su pleno potencial y ser una voz equitativa en la construcción de comunidades pacíficas. Como parte de Servas Internacional, Servas Mujeres promueve la paz a través del diálogo intercultural, redes de apoyos globales y viajes y alojamientos más seguros. Gracias. Albany? Yes. Claire, would you like to do? Yes, okay. I'm going to try. I'm not a professional for translation, so what Victoria said was a bit long. So since I'm part of Servers, I'm going to do my own thing from what you said. So Victoria said thanks to everyone for joining the call. She presented the first Servers International, which is an international organization that was created to encourage peace around the world and create different links between people from different cultures. It's a pacific place where people can meet other people and share many good things about intercultural relations and contribute to the peace in the world. And then she presented Service Women, which is a part of Service International that is led by women from Service, and it's a place where we talk about what we could do to encourage the empowerment of women. And today we're going to have a focus on Brazil and Argentina. Okay, thank you very much, Claire. Muchas gracias, Victoria. Sophia, would you please change for the general card with all the speakers? Do you want this slide? Okay, so maybe you all I want to present all the speakers now. I would like. Would you stop sharing, Sophia, please? Thank you. And now I would like to introduce all the speakers today for this event. So the first one is Jussara Dantas. Jussara Dantas is Jussara Dantas está representando a Cooperativa Agrícola de Canudos, também no interior da Bahia, e vai falar sobre a Coopercook e a experiência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Claire?
Okay, so Albany is presenting Sarah Dantas, who is going to talk about the Sustainable Development Goals. And now is Georgina Stico from Buenos Aires. Georgina is going to talk about the growth, da experiência em Argentina, em português. Agora apresentando também a Georgina Stico, da organização GROW de Buenos Aires, tá? Apresentado por Vitória. Vitória. I think Vitória, when she's going, Vitória vai falar daqui a pouco e ela torna a se apresentar. E também a Cristiane Nascimento. Please, Sophia, if you can highlight her in the screen. Cristiane Nascimento vai apresentar a experiência das mulheres na Chapada Diamantina, que trabalha com agricultura, com agrofloresta e agroecologia, que é um tipo, né, de agricultura sustentável. Okay, so Cristiane Nascimento is going to talk about the experience in Chapada Diamantina, which is a region in Brazil, and she's going to talk about agriculture, sustainable agriculture made from women. Okay, obrigada, Claire. And now I invited again Victoria to present about the women's situation in Brazil. Agora eu convido novamente Vitória para apresentar sobre a situação da mulher na Argentina. Eu que vou falar depois sobre a situação da mulher no Brasil. Vitória, por favor. Claire. Okay, so Victoria is going to talk about the situation in Argentina, and then Albany will talk again to speak about the situation in Brazil. Bien, muchas gracias. Voy a ir haciendo cortes para que Claire puedas traducir. Yes, thank you. Perfect. Okay, great. Bien, hace 30 años el mundo hizo una promesa. En 1995, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, líderes de todo el mundo adoptaron un plan de acción para lograr la igualdad de género. Se comprometieron a un futuro en que mujeres y niñas en toda su diversidad pudieran vivir sin miedo, sin violencia, sin barreras para alcanzar su máximo potencial. Okay, so Victoria said that 30 years ago, there was a conference in Beijing in 1995 that gathered leaders from all around the world that made a promise for an action plan so that we could prepare the future for women and girls in the world that could live without fear and without fear of harassment and violence or sexual abuse or any kind of violence that they are actually living today. So that was the promise 30 years ago. Beijing nos dejó un legado claro. 12 áreas críticas de preocupación que aún hoy siguen siendo fundamentales. Se habló de erradicar la pobreza en las mujeres, de garantizar su acceso a la educación y la salud, de eliminar la violencia de género y de asegurar su participación en los espacios de decisión. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, la realidad en América Latina y Argentina, y en el mundo también, claro, nos demuestra que la brecha de género sigue presente, con nuevos desafíos y problemas estructurales que aún no hemos podido resolver.
Okay, so this promise left us a clear heritage of what was done 30 years ago. And we talked about 12 heroes that were mentioned, which were to stop poverty for women, give more access to education, stop gender-based violence, and also give spaces to express themselves and have a better decision making power. But the reality is that now we can see in Latin America, but all the regions in the world, that there is still a huge gap between what we were expecting and what is actually happening. And so that's something that we are going to talk today, because we have to address this stake because it's important today to talk about it. Nuestra región es una de las más desiguales del mundo y son las mujeres quienes más sufren esta desigualdad. Podemos nombrar pobreza y precarización laboral. En América Latina, un gran porcentaje de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, sin acceso a seguridad social, obra social o jubilación. En Argentina, las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Violencia de género. Nuestra región tiene las tasas más altas de feminicidios en el mundo. En Argentina se registró en el año 2023 que cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia de género. La falta de acceso a la justicia y la impunidad siguen siendo graves problemas. Okay, Sorry, go, Claire. So Latin America is one of the most unequal region of the world. The poverty and labor inequities are very high. Women lack of social insurance, and we can notice that women earn 25% less than the men in the region. The gender-based violence is one of the most elevated of all regions in the world. And for example, in Argentina in 2023, we could notice that every 5 hours, a woman would be a victim of gender-based violence, which is very high. Otro factor, carga de trabajo no remunerado. En nuestra sociedad, las mujeres dedican el doble de horas que los hombres a trabajo doméstico, a trabajo de cuidado, lo que limita su autonomía económica y su participación en el mercado laboral. También podemos hablar de bajo acceso a espacios de poder. Aunque hubo avances, sin duda los hubo, las mujeres seguimos estando subrepresentadas en los gobiernos, en las tomas de decisiones empresariales y en los sindicatos. Además de estas problemáticas que son históricas, en la actualidad enfrentamos nuevos desafíos que profundizan la desigualdad, como la violencia digital y la brecha digital. Okay, so we can notice there is also problems around the non-paid work for women, which limits access to economical autonomy for women. We can notice also that women are very underrepresented in the spaces of power, especially in political spaces. And there are new challenges also that women are facing in Latin America, and this is digital violence and digital spaces of expression which are not safe. Violencia digital, estamos hablando de mujeres y diversidades que son blanco de ataques sistemáticos en redes sociales, de acoso virtual y de difusión de imágenes sin consentimiento. Esto afecta especialmente a periodistas, activistas y políticas, quienes muchas veces deben retirarse de ciertos espacios públicos debido a estos ataques.
El sesgo en la inteligencia artificial es otro tema. Los algoritmos que usamos todos los días están diseñados con datos que siguen reproduciendo estos sesgos de género. Por ejemplo, los procesos de selección laboral que están automatizados, en esos procesos las mujeres suelen ser excluidas para los roles de liderazgo. Y dentro de lo que son los desafíos en el acceso a tecnología y educación, podemos seguir viendo que en Argentina menos del 30% de quienes estudian carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que se le llama STEM, son mujeres. O sea, menos del 30% son mujeres que estudian este tipo de carreras, lo cual genera más brecha en lo que es el futuro del trabajo. So about digital violence, which is impacting negatively women and gender diversity, represents harassment in the digital space. Also, the sharing of images and data without the consent of the victims. Which puts in a difficult place women that can be involved in politics, journalists, or also leaders. And the algorithm of the digital space recreates the gender-based violence that we can live in the society into the digital space. This creates processes that are unequal. So, for example, Victoria talked about the labor selections, which puts women apart. And also in Argentina, we can notice in the education space that less than 30% of women are studying sciences, which also reduces the place of women in the science area. Thank you. ¿Cómo cerramos esta brecha? Para transformar esta realidad necesitamos un cambio estructural y eso implica medidas concretas. Reformas económicas con perspectiva de género, como políticas de empleo que reduzcan la informalidad y aumenten los salarios de sectores feminizados y generen redes de cuidado accesibles. Acción directa contra la violencia de género, mayor inversión en prevención, acceso a la justicia, protección de estas víctimas, fomento de la educación con enfoque de género, que las niñas y jóvenes puedan acceder a estudios en ciencia, tecnología y liderazgo, participación de los hombres en la lucha por la igualdad, y me gustaría remarcar este punto. Debemos romper con los modelos tradicionales de masculinidad que perpetúan la desigualdad. La construcción de nuevas masculinidades es clave para un cambio real. Y finalmente, más mujeres en espacios de poder. No podemos seguir aceptando que las decisiones que afectan nuestras vidas se tomen sin nosotras en la mesa. Okay, so Victoria asked a question, which is how to close this gap that is still very present in our society. So she talks about first a structural change. So we need to have changes in the political area that make the companies pay more women and close the salary gap. Also open networks to some women that today are still closed for them. Then she talked about the inversion. We need to invert money into the changes to protect, to sensibilize, and to mentor people and women, to mentor the society, to integrate these changes. Then she talked about the men participation. Men need to be a part of this change.
We have to stop with the masculinist model, the actual masculinist model, and try to rethink about a new masculinity in the world. And at last, she talked about the access to more women to space of power. Ahora bien, muchas veces sentimos que todos estos cambios solo pueden lograrse desde grandes organizaciones o desde los gobiernos, o solo las empresas o las personas influyentes pueden hacer o lograr estos cambios. Pero la verdad es que todos, todas podemos ser agentes de cambio desde el lugar en que estemos. La transformación social ocurre en todos los espacios. Ocurre en la vida cotidiana, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, con nuestras relaciones, amistades. Si en tu trabajo detectás desigualdades salariales o faltas de oportunidades, bueno, intenta hablar, cuestionar, proponer soluciones. Si tenés un emprendimiento, asegurarse de incluir prácticas equitativas, de valorar el trabajo de otras mujeres, de colaborar con redes de apoyo. Si sos docente, profesor, profesora, usa tu aula como un espacio de transformación. Incorporar referentes femeninas, promover el pensamiento crítico y el respeto, siempre. Si sos padre, hermano, amigo, repensá tu rol en la crianza, en las tareas domésticas, en cómo te vinculás con mujeres y con diversidades. Cada conversación cuenta, cada acción suma. No necesitamos esperar a que otros hagan el cambio. Nosotros somos el cambio. So we sometimes think that the changes can only happen from big organizations or leaders that are positioned in public spaces. But actually, everyone can change the model of the society today from different small actions. So, for example, social transformation is happening in all areas. It can be at work, it can be into your family, in any relation that you can have. So, for example, Victoria talked about the spaces of discussion are places where we can talk about this topic, and we can try to have a change from how we talk about this issue. Then if you have a business, you can also implement new models and new ways to reduce inequities. For example, you can hire more women in position of responsibility. You can also encourage the critical thinking. If you're a man, you can also think about your role and how you can change also the way you have a link with women and people from the diversity. Which we have to think about today is that every action counts, and every moment is important for us to take a step to change this reality. Vitória, Voy a cerrar. Cierro. Un segundo. nós precisamos ajustar o tempo, porque não estava contando com a tradução nesse formato. Lo cierro. Okay. Genial. Muchas gracias. No, por favor. Beijing fue un punto de partida, pero aún no hemos podido llegar a la meta. En América Latina y Argentina, el camino hacia la igualdad sigue lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. La igualdad de género no es solo una cuestión de derechos, es una condición para el desarrollo social y económico de nuestros países. Y lo más importante, no tenemos que esperar a que el mundo cambie. Podemos empezar a cambiarlo hoy desde donde estemos. Porque un mundo con igualdad de género no es solo mejor para las mujeres, sino para toda la sociedad. Muchas gracias. So Victoria concluded her speech saying that Beijing was a starting point, but we're still very far from the objective that was
made. In Latin America, there is still lots of obstacles, but also lots of opportunities, and we need to work on the social and economical development which is sustainable and where there is equality of gender. And the importance of this is that a world with gender equality is not only for women, but it's for everyone to make the most of it. So it's important for everyone in the society. And then she thanked everybody for hearing her speech. Thank you, Victoria. Thank you, Claire. Muitas gracias, Vitória. Merci, Claire, pela tradução. Eu estou moderando esta sessão e nós vamos precisar fazer um ajuste nas falas, porque com esse formato de tradução que estamos adotando hoje. So we need to adjust the time because we have a bit of we are late because we have the traduction. Ok. Agora, com prazer, eu convido Jussara Dantas, da Cooperativa Agrícola de Curaçá, Canudo e Auá, para fazer, ela vai se apresentar também, já que a gente precisa alterar um pouquinho o tempo, e para a fala que durará 15 minutos, Jussara. Eu irei lhe avisar quando tiver faltando 5 e depois 2 minutos para o horário, ok? Aí lembra de você falar um pouquinho e parar para Claire poder traduzir para o inglês. Yes, so now we're going to hear Jussara Dantas from Brazil, and she's going to have 15 minutes to make her presentation in Portuguese, and I will translate. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês neste evento tão importante. Quero começar agradecendo a Servas, né, e a ONG CSW, Fórum 69, né, pela oportunidade de compartilhar essa conversa sobre o fortalecimento das economias locais e da sustentabilidade, a partir das experiências de mulheres no Brasil e na Argentina. Continuo? Yeah, so Jussara thanked everyone for their participation. She thanked Servas and the other NGO that helped organizing this moment. And she's going to talk about social economy and sustainability for women in Brazil and Argentina from the perspective of her corporation. Não está passando. Professora. Não passou? Não passou e não quer passar. É porque você está com PDF, não é isso? No PDF? Você está usando o PDF ou está usando o Canva? Não, estou usando a apresentação, o link lá que eu mandei para a senhora. Passou agora? Sim. Pronto. Meu nome é Jussara Dantas, sou cooperada fundadora e diretora executiva da Coopercook, uma cooperativa formada por agricultores familiares de Canudos, Uauá e Curaçá. Nós estamos no norte da Bahia, na região semiárida. Sou mestre em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido pela Univasf. E é uma satisfação estar aqui hoje, né, representando a Coopercook, uma organização que há quase 20 anos tem promovido a valorização da agricultura familiar e a sustentabilidade no semiárido. Okay, so Jussara was introducing herself. She's the founder of the cooperative that's Coopercook, which is based at the north of Bahia, which is a state in Brazil. They are working on a familiar economy, and she's also a teacher for the University Univasf, and she's happy to be here to present her work. Falar da Coopercook é falar de transformação social, de empoderamento feminino, de preservação ambiental,
é mostrar que o semiárido não é sinônimo de seca e pobreza, mas sim de riqueza, de potencial produtivo e uma cultura forte que precisa ser valorizada. Claire? So, Jussara is talking about the Copercuc, and she's going to talk about social transformation and women empowerment in Brazil. And she doesn't want to focus on women poverty, but on the potential that women have to transform the local economies. Estamos localizados no norte da Bahia, como eu falei, no território Sertão de São Francisco, especialmente nos 3 municípios, Canudos, Uauá e Curaçá. Essa área, né, onde a gente tem a certificação orgânica das áreas de extrativismo, né? Prestamos assistência técnica, adquirimos toda a matéria-prima para o processamento e também atendemos mais de 2.000 famílias espalhadas nesses 3 municípios. So she's presenting the localization in. Can you come, Jussara, você pode voltar? Okay. She's presenting the localization in norte of Bahia. They are Slide antes, Jussara. they are Território Sertão de São Francisco. sí. So she was talking about the river, San Francisco, which is at the heart of this localization, but the climate there is semi-arid, which is it's a dry climate, and they are working in 13 municipalities. They are working on organic material, also technical assistance, and they are helping 2,000 families in the area for social transformation. A Copercuc, ela iniciou sua trajetória nos anos 80, né, quando um grupo de agricultores começou a produzir doces e geleias artesanais com umbu, que é uma fruta nativa, uma fruta típica da região semiárida, né? Mas foi somente em 2004, após muitas mobilizações e apoio de organizações como a Igreja Católica, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, que conseguimos formalizar a cooperativa, né? Desde o início, as mulheres foram protagonistas dessa história. Elas não apenas participaram, mas lideraram a organização, garantindo que o cooperativismo fosse um instrumento de empoderamento feminino e de transformação social. Hoje, nós somos 285 cooperados e cooperadas, e mais da metade são mulheres que desempenham papéis fundamentais na gestão, na produção, na comercialização dos produtos. Okay, so Jussara said that the organization started in the 80s with the help of agriculture that were harvesting a fruit that is called umbu, which is a typical fruit from this area. And they used this fruit to create lots of derivatives in the region. Then in the some years later, in the 2000, after 2000, the organization, the Catolical organization, helped to organize more and more the cooperative. And now there is 2,085 different people that are involved in the organization. But what she was highlighting is that from the start of the organization, the women had a big part in this organization. They were always leading the actions, the activities, and today more than half of the people cooperating in the organization are women that have key roles in the organization. A Copercuc é um exemplo prático de como as ODS elas podem ser implementadas na vida real, né? Gerando impacto social, econômico e ambiental. O nosso trabalho
contribui diretamente para várias metas da Agenda 2030 da ONU, especialmente, né, quando a gente fala do primeiro ODS, né, que é erradicação da pobreza. Criamos oportunidades de renda para mais de 250 famílias no semiárido, garantindo a inclusão produtiva e promovendo uma economia mais justa e solidária. So the actions that is leading Coppercook are practical organizations that can show how we can organize a social, environmental, yes, a social and environmental society that is sustainable. So they help to stop poverty in the region by giving work to more than 2,000 people, and also organizing equal economy and sustainable economy. Também atendemos ao DS, né, 02, né, 2, produzimos alimentos de forma sustentável, respeitando o bioma da Caatinga e garantindo a segurança alimentar para as nossas comunidades. So they are providing sustainable food for the people in the region, and also they are working on the alimentary security for the different families that are there. Na ODS 5, promovemos a autonomia das mulheres no campo, oferecendo capacitação, participação ativa na gestão da cooperativa e garantindo sua independência financeira. They are working in the women autonomy so which it involves training sessions, also women participation, and Duraça, que foi o seu último ponto? Garantindo sua independência financeira. Sim, the financial independence for women. ODS 8, a Coppercook ela gera trabalho digno, valorizando os saberes tradicionais, fortalecendo a economia local por meio do cooperativismo. E dentro da ODS 9, né, investimos na estruturação, né, de agroindústrias para o beneficiamento de frutas nativas, agregando valor à produção e garantindo a sustentabilidade do nosso modelo de negócio. Okay, so the Sustainable Development Goal 8 is about decent work and economical developments. So it means that it's to provide work into the community. Also, it's equal business or trades and structure of the local economy, also to encourage the creation of new markets for different products of the Coppercook. And then she talked about the 9th Sustainable Development Goal, which is about industry, innovation and infrastructure. So there are investments into agro-industry for the benefits of native fruits. They use also technologies for sustainability in the production and commercialization of products, and also the expansion of an infrastructure for I can see to help the production to have a more impactful social footprint. Jussara, faltam 3 minutos para concluir. Eu ia te avisar, faltando 5, me esqueci. Só mais um pouquinho, né?
Na É. ODS 10, nós estamos aí, né, com... Deixa eu ver se passou. Não passou. Ai, 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 ai. Esse negócio é ruim. Pronto. ODS 10, nós temos aí, né, a cooperativa contribui, né, com a redução das desigualdades ao fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária, e estamos criando oportunidades para as comunidades historicamente marginalizadas. Na ODS 12, contribuímos com a produção de 100% de produtos orgânicos, agroecológicos e sustentáveis, né, evitando o desperdício, promovendo um aproveitamento total das frutas da caatinga. Vou passar logo umas 4. Na ODS 13, né, nós temos aí a utilização de práticas agroecológicas, energia solar e sistema de captação da água da chuva para reduzir nossos impactos ambientais. E na ODS 15, nós trabalhamos para preservar a biodiversidade da caatinga, garantindo que nossos processos produtivos respeitem a natureza e ajudem a regeneração do meio ambiente. Okay, I'm going to translate the titles. So the 10th is reduction of desiguality. It goes from socioeconomic inclusion of agricultures and families, opportunities for marginalized groups to be involved into the economy, the local economy, access to markets and political and public politics for the familiar agriculture. Then the 12th point is the consumption and production, consumption and production, so sustainable consumption and production, which goes through sustainable processes of native fruits production. Also, they are trying to reduce the loss of different products, and they're working on ecological certifications. You can pode passar. 13 point is the action against they're working on climate change effects, so they're trying to reduce the footprints through agroecologic practices, new practices, sustainable practices. Also, they are using the different areas that were not used. They're also using solar energy for the production, and the 15th point is about the life on Earth, and it's about how they can preserve biodiversity, how they can manage the sustainability of native fruits production, and they also work on the protection of natural resources. Conclua, por favor. A atuação da Copercuc, ela não se limita somente à geração de renda, nós também adquirimos a certificação orgânica, utilizamos energia solar em nossos processos produtivos, incentivamos, claro, o aproveitamento integral das frutas, reduzindo desperdícios e promovendo a cadeia produtiva mais justa. O impacto social também ele é imenso, né? Mulheres que antes não tinham renda própria, agora elas são protagonistas do sustento das suas famílias. E muitas delas assumiram cargos de lideranças dentro da cooperativa, mostrando, né, que a economia solidária também é uma ferramenta de empoderamento feminino. Okay, so they're not only working on providing work for people, they're also working on productive processes to be more sustainable in the area. And the social impact of their actions is high because women are becoming real protagonists into the social environment, and they are more independent also.
E finalizando, né, com esse trabalho toda a sociedade ganha, né? Ganha uma alimentação mais saudável, uma geração de renda nos territórios e comunidades tradicionais, maior valor agregado para marcas e negócios, e os biomas mais protegidos. So Jurasa is saying that through this organization and these activities, all the society is is earning something there, and they can all have a part into the organization of the cooperative into the region. Não dá tempo de falar da marca, né? Já estamos em todo o mercado nacional e também estamos exportando os nossos produtos para o Reino Unido, né? Com a nossa marca. E The brand of the cooperative is it has actions into the national market, but they also export their productions outside of Brazil. E apesar de todas essas conquistas, né, ainda enfrentamos desafios, por exemplo, o acesso a financiamento, a ampliação de infraestrutura, a luta por políticas públicas que apoiem a agricultura familiar e o cooperativismo são questões essenciais para a nossa continuidade. Mas seguimos em frente, buscando fortalecer nossa participação em mercados sustentáveis, ampliar nossa rede de parcerias e garantir que mais mulheres e jovens possam fazer parte desse movimento, né? E continuar promovendo os ODS na prática. Também estamos investindo cada vez mais em inovações, agregando valor aos produtos e garantindo que as futuras gerações possam continuar vivendo e produzindo no semiárido de forma digna e sustentável. So Eu penso que nós não temos mais tempo para a tradução, Claire. Thank you very much, muito obrigada, Jussara. Thank you very much, Jussara, for your contribution. And I invite all to look for the Coppercook website. We can share here, okay? And now, this is Jussara contato, os contatos de Jussara, por favor, entre em contato, siga a Coppercook nas redes sociais, tá? É um trabalho social lindo, it's a very nice social work. Thank you, Jussara. And now, Eu que agradeço imensamente. E agora eu tenho a alegria de convidar Cristiane Nascimento para falar da experiência dela com as mulheres da agrofloresta. Now it's my pleasure to invite Cristiane Nascimento. Seu microfone está fechado, Cris. Ô, Cris, eu peço, você tem 15 minutos e eu peço cuidado, porque, assim, aquela apresentação que você propôs foi como a de Jussara, o tempo da gente não vai dar para fazer toda, tá? Então, você apresenta os destaques, como também eu peço a Clé para só os pontos principais, viu, Clé? Obrigada. Pronto, ótimo, eu vou tentar me atentar ao tempo, viu, Avani? Então, boa tarde novamente a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre as mulheres e a agroecologia no semiárido da Bahia. Me chamo Cristiane Nascimento Santos. Eu sou doutora em agroecologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e tenho uma formação na minha graduação em engenharia agronômica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente atuo num projeto que é desenvolvido em todo o estado da Bahia, pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do estado da Bahia, em parceria com o Banco Mundial, com financiamento do Banco Mundial, que é o nosso projeto Bahia que Produz e Alimenta. Eu sou coordenadora de negócios e acompanho as agroindústrias que foram construídas por nós
neste território, no território de identidade Chapada Diamantina. Falar um pouco para vocês sobre o que é a agroecologia e dizer o que ela integra, e aí eu trago aqui o conceito de Caporal e Costa Weber, que ele diz que ela integra e articula os conhecimentos de diferentes ciências. Eu costumo dizer que a agroecologia não é um modo de produção, a agroecologia é um modo de vida. E as mulheres são protagonistas nesse papel do fazer a agroecologia, e especialmente aqui no nosso território, onde esse estudo foi desenvolvido. Esse estudo é parte da minha tese de doutorado, tá? E eu vou trazer um pouco para vocês aqui sobre os resultados e sobre... Oi? Você tem que parar um pouquinho para a Clé, pelo menos, fazer um resumo do que você acabou de dizer. Desculpe, me passei. It's okay. I'm just going to resume to sum up the idea, but Christiane is talking about agroecology, and she's saying that it's a way of life, which is a science where women are the main protagonists in the agricultural area. And Christiane is working on a thesis on this theme, and she's going to talk about it today. Ok. Essa é a nossa área de estudo, o território de identidade Chapada Diamantina. Só para vocês se localizarem aqui no mapa do Brasil, o estado da Bahia, que é aqui, e nós estamos localizados no centro geográfico do estado da Bahia. So Christiane is showing where is happening the project, and it's happening in Bahia, the department of Bahia, which is in the western coast, and she's working on an area which is in the center of the department. Essas são algumas das imagens das mulheres que foram pesquisadas e que atuam aqui com a agroecologia no território Chapada Diamantina. Foram 10 comunidades pesquisadas em 24 municípios que compõem o nosso território. So these are some images of the groups that have been part of the research. There were 10 communities investigated, and it happened in 25 municipalities. E aí, falando um pouco para vocês sobre essa questão das mulheres e agroecologia, as mulheres, elas, na questão agroecológica, a participação delas é fundamental. A gente teve aqui como objetivo dessa pesquisa avaliar o papel das políticas públicas que são implementadas pelo Estado e pelo governo federal e pelos governos municipais, e a sua influência na autonomia dessas mulheres, na construção desses processos agroecológicos, e também entender um pouco sobre as questões de gênero, agroecologia e desenvolvimento territorial sustentável. A gente realizou essa pesquisa no período de julho a dezembro de 2023, e como resultado dessa pesquisa, nós identificamos o perfil dessas mulheres que fazem a agroecologia aqui no nosso território. Criamos uma cartografia virtual, que eu vou apresentar para vocês no final dessa apresentação, e um catálogo com os produtos que são produzidos por elas. Okay, so in agroecology, the part of women is fundamental, and the objective of the research was to look into the politics, the local politics, and to see how these politics influence the autonomy of women and the participation of women. The research was made from July to December of 2023, and two things have been made. Identify the profile of the women that are participating in agroecology, and also the different projects that are produced into the agroecological economy. Trazer rapidamente para vocês os dados da população brasileira do ano de 2022. Nós temos o maior número de mulheres residentes em nosso país em relação ao número de homens. Voltando, só para você fazer a tradução. Yes, so this is a graphic of the population in Brazil, and it shows that there are more women than men in the global population of Brazil.
Já trazendo para vocês aqui os dados da pesquisa, são os dados primários da pesquisa. Das mulheres pesquisadas, foram 30 mulheres. Nós não temos nenhuma mulher que seja analfabeta, e nós temos 2 mulheres, naquele período em que a pesquisa foi realizada, que tinham ensino superior completo, e outras 7 mulheres que têm o ensino superior cursando, em formação ainda. Eu acredito que esse dado agora, em 2025, já esteja mais atualizado e que nós já tenhamos, inclusive, mulheres que estavam naquele período cursando, que já tenha completado o ensino superior, mulheres rurais que tenham completado o ensino superior. Here we have a graphic that is showing the first data of the research. They are explaining the different study levels of the 30 women that are taking part of the research. There is no women that do not know how to speak and how to read, and other ones have different educational levels. Em relação à questão da raça, nós temos que é um processo autodeclaratório no momento em que a gente fez essa pergunta. Como elas se classificam em cor e raça? A maioria delas se classificam como parda, e aí os nossos institutos de pesquisa aqui no Brasil, nós temos cinco raças, né? Então é preta, parda, indígena, branca e amarela. E o nosso maior número de mulheres se autodeclarando são mulheres pardas. So here you can have the different profiles related to the race of the woman. In Brazil, they have 5 ways to classificate people. So you have the names. Preta is black. Indígena is from the indigenous people. Branca is white. Amarela is yellow. And parda, I don't know how to translate in English. But most women are from this category. So if someone knows how to translate, can you put it in the chat, please? Em relação ao número de estabelecimentos, e esses dados aqui não são dados da minha pesquisa, mas são dados secundários de uma pesquisa que é realizada pelo governo federal, pelo governo do Brasil, ele nos mostra que apenas 26% dos estabelecimentos rurais, dos estabelecimentos agropecuários, são liderados por mulheres. O maior percentual são de homens na liderança desses estabelecimentos. Okay, so here Christian is showing us a graphic that is not from her research, but she has it from the federal government, and it shows that only 26% of the ecological organizations are led by women. Trazendo esse dado do número de estabelecimento para a questão da idade, a gente consegue verificar que o maior percentual, tanto de homens quanto de mulheres, que fazem a gestão desses estabelecimentos agropecuários, está na idade dos 45 aos 64 anos, apresentando-se um número bem maior para os homens, mas é a faixa de idade onde homens e mulheres detêm mais a gestão dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, de 45 a 64 anos, como mostra o gráfico. So here we have the repartition of the people leading agroecological organization in the region, and we can see that mostly is men, but from the age from 45 to 54 years old, there is where there are most people leading agroecological organizations. Em relação às atividades remuneradas que essas mulheres desenvolvem, e algo que nos chama a atenção é que elas só entendem atividades remuneradas aquelas que elas recebem recursos e não aquelas que elas produzem. Então, foi algo que nos chamou a atenção no momento dessa pesquisa. E, ao serem questionadas se desenvolve alguma atividade remunerada, 60% disse que sim e 40% disse que não, mesmo elas produzindo e trabalhando em suas propriedades e nas suas comunidades. Okay, so here it's about the paid activity received by women from rural zone.
they were astonished by the fact that they are not generating money, but they're receiving money. So 60% of the women are receiving money from the agroecological activity, but there are 40% that are not receiving. And these women, all of these women are also working into their own activities on the side of the agroecological activities they are doing for other organizations. Outro dado que a gente identificou na realização dessa pesquisa é um tipo de política pública que a gente implementa a partir das nossas entidades, que são os quintais agroprodutivos ou agroflorestais, como bem queira chamar. São estruturas que a gente monta nos quintais dessas agricultoras e, a partir daí, elas começam a produzir produtos para o consumo ou para venda. E aí, produz-se hortaliças em geral, frutíferas também, e a estrutura é mais ou menos essa que é apresentada para vocês aí nessa foto. So here she's presenting a public politic that is encouraging the organization of community farms into the region that contribute to producing different productions that are for all the community. Cristiane, Sim. faltam 3 minutos, ok? Pronto, ok. Também, a partir desse estudo, a gente identificou que as mulheres fazem práticas agroecológicas, implementam práticas agroecológicas, que eu trago aqui para vocês algumas que a gente conseguiu identificar e conseguiu verificar que elas fazem e que elas declaram que fazem também. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, dessas que são apresentadas. Por conta do tempo, não vai dar para a gente falar de todas, mas a gente tem aqui, por exemplo, o plantio direto, que é realizado por elas sem fazer grandes remoções no solo. Nós temos também a compostagem, que depois é utilizado para adubação, e essa compostagem se utiliza de resto de culturas, restos de alimentos, que são utilizados posteriormente para fazer adubação nos plantios que elas realizam. A participação em feiras, e aí feiras diversas, tanto feiras da agricultura familiar, quanto feiras agroecológicas, que essas mulheres participam, e a gente realiza também com frequência essas feiras, e elas sempre trazem os seus produtos aqui, sejam produtos agropecuários ou não, e elas vêm fazer a venda e a comercialização e a divulgação desses produtos. E, por fim, o mapa, que foi um dos produtos apresentados na tese que eu realizei. Esse mapa é um mapa que dará aos turistas que visitam o nosso território, porque é um território que tem uma grande quantidade de visitação de turistas nacionais e internacionais, e a ideia é que esse mapa seja divulgado para que as pessoas saibam onde essas mulheres estão fazendo agroecologia, de que forma eles podem acessar essas mulheres e de que forma eles podem chegar até essas mulheres e o que eles vão encontrar lá nessas comunidades. Então, a gente parte de um município central aqui, que é o município de Lençóis, aqui na Chapada Diamantina, que é bem conhecido, e dizendo, a partir daí, onde essas mulheres se encontram. Então, esse foi um dos nossos produtos, e isso vai ser amplamente divulgado aqui no nosso estado. Okay, so agradeço, e sem feminismo não há agroecologia. Eu passei mais rápido, sem deixar a tradução só agora para o final, tá? Porque já passou meu tempo. Vamos lá. Quer fazer uma síntese, Claire? Yes, I just wanted to finish with what Christiane presented us. She showed us the different activities that are made by women, because there are specific areas that are led by women into the community. So you can find the list that she was giving into her presentation. And she finalized with a map that she did by herself, showing the different activities made by women in the region and how it can be also a way to discover the region through touristic activities around the activities of women. And yeah, she thanked you for listening. Thank you, Christiane. Muito obrigada, Cristiane. Merci, Claire. Agora eu convido Georgina Stico. Eu espero que a pronúncia não esteja muito diferente.
da GROW, uma organização da Argentina, para a fala dela. Georgina, lembra que você tem 15 minutos e a gente tem que considerar o tempo de tradução, tá? Eu peço a Clé também que traduza os pontos centrais, para a gente ganhar tempo aqui. Mais uma vez, obrigada a todos. Dale, Georgina. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Claire, voy a tratar de decir algunas cosas en inglés, así que vos completá lo que yo no vaya diciendo, ¿ok? Okay, perfect. Denme un minuto que comparto la presentación que armé. Un segundo, que ahí la estoy buscando, acá estoy. Si ça va être trop tard. Ok, here we are. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar hoy acá. Voy a tratar de responder Georgina. Sí. Momento, Claire needs to leave. Claire, Claire precisa sair, mas Luísa pode nos ajudar. É a última, não sei se Claire consegue ficar, é a última apresentação e depois é só o encerramento, Claire. Mas Luísa e própria Georgina falam inglês e pode ir traduzindo, não é isso que você falou, Georgina? Sí, voy a intentar. Ok. Sí, eu posso ficar y vamos tentar. We're going to try within 15 minutes, okay? Ok. Esta es una presentación bastante dinámica, ahora les cuento sobre Grow, pero donde lo que preparé es más para ir compartiendo con ustedes y que puedan también ir dando opiniones por el chat. So the presentation that I prepared for today is, I try to be more dynamic, so I'm going to make some questions to you so you can answer by chat, and we will figure it out while we are going. So, Grow es una organización social, como contaba recién Albany, estamos hace 14 años y nuestra misión es generar espacios de trabajo más diversos e inclusivos. Y para ello trabajamos sobre todo con empresas y con cualquier tipo de organización, pero sobre todo con empresas. So we are an NGO from Argentina, we work in all Latin America, and our mission is to generate spaces of work more diverse and with an inclusion environment. We have been working in all the region for the last 14 years. Creo que estoy diciendo alguna información en español y otra en inglés, pero no importa. Aquello que hacemos, los invito a seguirnos en nuestras redes, síganos en Género y Trabajo. No quiero como detenernos a contarles demasiado todo lo que hacemos con las instituciones. So I invite you to follow us in our networks, social networks. We are in Instagram, in TikTok. We used to be in X, Twitter, but just recently we left. So you can know our work by our social networks. So, aquello que quería traerles hoy en particular es para hablar sobre los escenarios de las desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? En cómo las mujeres nos distribuimos en función de distintas características en distintos tipos de escenarios. Ahí sí, Claire, si querés, me viene bien tu apoyo. Okay. So, as I was saying, what I wanted to talk with you today is about different scenarios that can represent where women are, depending different kind of how to say that, characteristics of those women. For example, our level of education, or our level of our socioeconomic level, or our age, of different kind of things. We are going through not all of these scenarios, but some of those scenarios and how are represented in our countries. So, ahora voy a ir para algunos de estos escenarios, no todos. Si quieren ir leyéndolos, yo se los nombro para que ustedes me digan cuál no conocían o nunca habían escuchado. Tenemos pisos pegajosos, escaleras rotas, techos de cementos, paredes de cristal, el techo es de cristal, y hay uno que es acantilados, que es todo un misterio. Así que si alguien quiere ahí por el chat poner cuáles de estos no conocía, genial, y después los abordamos. So the first activity for you, if you can just write down in the chat
which of those scenarios you don't know or you have never listened, hear of them, like I think it's sticky floors or broken stairs or crystal, paredes de cristal, no sé cómo decirlo. Glass ceiling is this one. I'm going to write it in the chat. Voy a escribirlo en el chat. Gracias, perfecto, Claire. Buenísimo. Mientras los van escuchando y van poniendo en el chat, vamos al primer ejercicio, que es una especie de trivia. No tengan temor en poner un dato que no sea, que sea incorrecto. El tema es ver cuánto conocemos sobre estas situaciones, ¿no? de las mujeres. Y el primero tiene que ver con lo siguiente. De las personas que trabajan en casas particulares, que sería, por ejemplo, servicio doméstico, ¿qué porcentaje les parece que son mujeres, tanto en Argentina como en Brasil? ¿Sí? Esos serían los dos primeros datos. Y el tercer dato a completar es cuántas de esas mujeres que trabajan, por ejemplo, en el caso de Brasil, en servicio doméstico, son mujeres negras. Ahí, Claire, te dejo a vos para la traducción. So the 2 points written in the presentation is from the women that are working in particular houses as domestic employees. How many of them are women in Argentina and how many of them are women in Brazil? And how many of them are Black women? And the second point is in both countries, how many of these people, the domestical employees, are registered as a formal work. Exactamente. Yeah, you can guess. Claro, si quieren escribir en el chat, bueno, si quieren, escriban en el chat, ¿qué les parece? Tienen algunos porcentajes de Argentina o de Brasil, lo mismo que, como contaba recién Claire, el último que son datos de mujeres registradas, que ahora en un minuto les cuento cuáles son esos datos, pero para ir como tomando un poco de conciencia. Anímense a poner lo que se les ocurra que pueda ser ese resultado, ¿no? No tengan miedo a equivocarse. How many domestical employees are women in Argentina and Brazil? How many of them are Black? And how many of them are registered as a formal work? You can put it in the chats. Espero que alguien se anime a romper el hielo, ¿eh? I'm just waiting for someone to animarse, ¿cómo sería? Gracias, Karen. Karen pone 90, 100, 95. Muy bien. ¿Alguien más? De estos tres números hay dos que están muy bien. Más de 80 en Argentina, más de 95 en Brasil, dice Claire. Gracias, Claire. 90, 90, 80. Me encanta. Ahí queda uno ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahí les muestro los datos. Son 98% de las personas que trabajan en servicios domésticos son mujeres en Argentina, 92% en Brasil. Y de ese 92% es que el 63% son mujeres negras, ¿no? Entonces, esto también habla de lo importante de mirar estos datos para entender de quién estamos hablando cuando estamos abordando estas problemáticas. Que solamente el 30% estén registradas, y este es un número, por ejemplo, en Uruguay es muchísimo más alto, es casi el 45%, pero en todo el resto de los países de América Latina es muchísimo más bajo, habla justamente del grado de informalidad con el cual nos estamos manejando. ¿Qué quiero decir? Viene una pandemia, como ya nos pasó, y estas mujeres son las primeras en quedarse sin trabajo porque no tienen ninguna legislación que las protege. Pensemos que tampoco se van a poder jubilar, ¿no? Entonces, qué importante es el tema del registro y qué importante es pensar en políticas públicas, sumo lo que ha dicho Victoria al principio de la charla, para trabajar en todos los aspectos de las mujeres, pero lo importante que tenemos, que de nuestra importancia en relación a la jubilación. I just was showing the numbers that are very similar to what you were saying. I think that the most important thing here is obviously the amount of Black women that are working as domestic service in Brazil, and the importance to make, we must know who they are in order to make the best public policies to try to give them more other opportunities. And it's very, very important to understand that the registration
makes them, I mean, the no registration, the fault of registration, obviously what makes these women are the first to lose their job if we are in an economic crisis, and also they are not going to have, ¿cómo se dice? Jubilación, a retirement, no? A good retirement, or the opportunity to do the retirement. Continúo con otro de los escenarios para ir avanzando. Acá también otra actividad para ir pensando en conjunto. Escenario que acabamos de pasar es el de pisos pegajosos, el de sticky floors, porque justamente tiene esta sensación de que son mujeres que están en una situación en la cual nunca tienen el suficiente recurso, ni económico ni temporal, para salir de donde están y hacer otra cosa. Cuando uno dice que el esfuerzo es suficiente para avanzar, justamente acá demostramos que no es suficiente para demostrar. Vos podés poner todo el esfuerzo, tener toda la voluntad, pero si no tenés el recurso económico y el recurso temporal para dedicarte justamente a estudiar otra cosa o buscar otro tipo de trabajos, esto es imposible de salir de este escenario. Ahí, Claire, te dejo a vos. Yes, I wrote it in the chat. The women don't have enough resources to get out of the situation. They can have the motivation and willing, but if they don't have the resources, they will always stay stuck. Ok, thank you. Ahora que sé que lo escribís, me quedo más tranquila. Vamos a otro ejercicio. En este ejercicio les pido que ordenen los siguientes países en función de la licencia de paternidad, los días de licencia de paternidad paga que tienen, de menor a mayor. ¿Sí? Okay. So what we are going to ask you is to order this list of countries, but, depending on the parental leave, just for fathers. From that country that has less days to those countries that have more days. Just escriban como les parezca, a ver cómo sería ese orden de países. Esto es, mientras tanto, les voy contando, obviamente es sumamente importante porque cuando estamos hablando del doble trabajo que realizan las mujeres, esto lo vimos en las presentaciones, por ejemplo, que hicieron recientemente mis compañeras, ¿no? ¿Qué tareas hacen las mujeres y por qué las mujeres generalmente hacen las tareas menos que las que no son pagas? Porque hay una sociedad que les impone el cuidado como su tarea principal. Que los hombres no tengan su licencia de paternidad, obviamente afecta esta percepción. Espero a ver si alguien se anima a escribir por el chat cómo ordenaría los países. Ahí ponen... US is last, we have no national parental leave, Uruguay number 1, me imagino que como punto 1. Gracias, Karen, por compartir. Es muy interesante porque en general nadie en Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Argentina, bueno. Karen, que es parte, sabe, ¿no? Estados Unidos es el país que menos días tiene porque no tiene absolutamente ninguno. Argentina después le sigue con 2, Brasil 5, y el país que más tiene es Paraguay. Así que gracias ahí por haber participado y haberse animado a compartir. En nuestra región, en América Latina, el país que está muy pronto a superar a todos es Colombia, que están haciendo unos cambios en su legislación y parece que va a pasar a ser 20 días, si las legislaciones se aprueban este año. Pero esta discusión es muy, muy importante porque justamente es como si le estamos diciendo a las mujeres que tomen otro tipo de tareas y los hombres no toman las tareas de cuidado, es cuando empezamos a tener esa doble y triple carga de trabajo, ¿no? Porque no solamente tenemos que salir a trabajar, sino que aparte tenemos que ocuparnos de estas tareas, que es lo que en general no se tiene en cuenta. So, it's very, very important to talk about this, the parental leave, because if we are asking the women to do other kind of works, to try to go to other kind of sectors, and obviously, to develop more to take more risk to make development in their careers. If nobody is going to take care of, obviously, this responsibility, the non-paid responsibilities, it's almost impossible. Or the women, what happen usually is have like two blocks of kind of work. No, not only that are paid, but also that is not paid. Cuando estamos hablando del impacto del cuidado, estamos hablando de este escenario de escaleras rotas, porque son mujeres que están insertas en el mercado laboral, pero que se caen de ese mercado laboral al momento que son madres. Esto lo vemos en el efecto que tiene en un hogar. Cuanto más hijos hay,
las mujeres es más probable que dejen de trabajar y los varones que trabajen cada vez más. Exactly. Ahí Claire está aclarándolo, que estos son the broken stairs, and also when it's called like that because this is a woman that are inserted in the labor market, but when they start to having kids, they leave the market, and also what happened most of the times is in a family with when they have more kids, it's more probably that the woman is the one that left to work. For various situations, not only for the parental leave, but also because probably she is the one that has how to say that, a pay gap with her husband and other kind of things. Me estoy adelantando para llegar bien con el tiempo, ¿no? Acá vamos quienes cuidan, que es justamente estas cuestiones, y quienes están insertas en el mercado del trabajo. Para que tengan una idea, en América Latina, el 50% de las mujeres en edad de trabajar trabajan o buscan trabajo frente al 70% de los varones, para que tengan como la media, ¿no? Entonces hay un 20% de esas mujeres que exclusivamente están cuidando. So in Latin America, around 50% of the women that can work, they actually work or are looking for work against 70% of the males. Muchas gracias, Georgina. Perfecto. Pode concluir, por favor. Sí, perfecto. Les dejo la siguiente actividad para más adelante, que tiene que ver con justamente estas paredes de cristal, que habla dónde están insertas las mujeres en función, y dónde están y dónde no están, ¿no? Esto también es muy común en todo el resto de América Latina, somos muy similares. En general, las mujeres estamos concentradas no solo en servicio doméstico, como vimos recién, sino en todo lo que tenga que ver con actividades de enseñanza y de salud, versus los hombres que están en construcción y actividades de electricidad y minera, todo lo que tenga que ver con energía. Solamente es diferente esto en el país de Venezuela. Y lo importante, obviamente, de entender que hay múltiples escenarios que nos atraviesan a las mujeres y no podemos hablar de uno solo, ¿no? Y entender cómo es esa interseccionalidad que nos atraviesa, es que nos permite poder atender las especificidades de la situación de las diversidades de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Georgina. Merci, Claire. So just to conclude what Georgina said, she talked about intersectionality, and it was important to have it in mind because women are impacted by the intersectionality of the inequality. Okay, thank you. Thank you very much. And to finish our meeting today, I'm the last one, so I have the chance to translate the presentation in English and Portuguese. So eu vou falar, né? E vou só mostrar as telas para vocês da situação da mulher do Brasil. Então, a gente viu que Rachel, Karen, Luísa e Georgina, Vitória também falou da situação da mulher na América Latina. E aqui a gente pode verificar, né, que no Brasil a situação, né, o Brasil aprovou o voto feminino em 1932, nós tivemos uma presidente que sofreu um impeachment, né, e hoje o percentual de participação política da mulher ainda é de 20%. A gente tem poucas prefeitas, governadoras, deputadas e senadoras, né? Quando a gente fala de a taxa de pobreza no Brasil, em termos geral, caiu nos últimos 2023, contudo, se concentra isso nas áreas rurais e com as mulheres, tá? Em termos de empoderamento econômico, a gente viu aí também, né, esse desafio que a mulher tem de conciliar o trabalho doméstico com o trabalho fora, e aí essa apresentação mostra a quantidade de horas da mulher comparando com a quantidade dos homens, né? Aqui nós mostramos um gráfico que o rendimento habitual por trabalho, comparando os homens e as mulheres e as profissões, né?
Vitória falou sobre isso, mas a única profissão que as mulheres ganham mais que os homens são os membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros, que as mulheres conseguem ganhar mais do que os homens, senão o salário dela é sempre menor, como alguém já citou aí no Brasil. Outra coisa que é o grande número de famílias que são encabeçadas por mulheres. E essas famílias mostram também que ela tem uma renda menor, tá? Educação e mercado de trabalho também. A maioria das mulheres, elas têm uma maior participação na ciência e tecnologia em alguns cargos, não no STEM, como a Vitória já falou, mas aqui mostra as ocupações dela. A gente vai deixar essa apresentação, né, nos 3 idiomas. E falar em violência de gênero, o Brasil está numa situação muito preocupante, e eu trago aí a Maria da Penha, que ela foi a vítima de violência, e ela foi uma ativista que inspirou a criação da base legal no sistema brasileiro, jurídico brasileiro, sobre a questão do feminicídio, para combater esse problema, tá? Aqui tem a versão. Também em questões de saúde, né? Nós ainda temos dificuldade, pouco acesso das mulheres, né, ao sistema de saúde, à prevenção, tá, de saúde, o atendimento, até sanitários públicos no Brasil não é em boa qualidade para as mulheres. Aqui eu trago algumas fotos, né, da Servas Women, a primeira na Latam, a última aqui é na Costa Rica, o grupo para fortalecer. Então, gente, eu agradeço bastante a todos que nos acompanharam até agora e convido Vitória para a sua fala final. Vitória, please. Muchas gracias, Albany. Bueno, no hay más tiempo. Gracias a todos. Gracias por estar en este espacio. Gracias porque les interese este tema y sé que cada uno desde su lugar va a seguir por este camino de transformación. Muchas gracias. Thank you everyone to be here. Thank you for follow this issue and to try to make this world better for all of us, especially women. Thank you. Gracias a todos. Gracias, gracias, Victoria. Gracias a todas. So, in the end, I would like to invite everybody who feel comfortable to take a photo of the screen, okay? Yes. Let me see. Okay. So who can take a photo, please? Luisa? If you can open your camera, show your smile. Done, Luisa? Albany, você pode tentar tirar? Não consegui. Tá bom. Victoria. 1, 2, 3. Ok. Então, boa tarde a todos que estão aqui no Hemisfério Sul e bom dia para quem está no Hemisfério Norte. Obrigada pela presença de vocês. Fizemos o melhor que pudemos. We did the best that we can. And thank you very much for Luisa, for Sofia, for Paige, for Jussara, for Victoria, for Georgina, Rachel, Francisco. Thank you much for being here. Thank you, Isabella, for your support too. Obrigada, tchau. Thank you. Obrigada, gracias. Thank you. Muito obrigada, graças.
Kate.